Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, turma. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo fazendo um compilado de todas as discussões que a gente começou a fazer nesse início de ano letivo remoto. Como a gente tem utilizado muito o WhatsApp, às vezes as informações ficam desencontradas por lá, né? Então, são muitas mensagens, a gente tem feito esse movimento de ter muita interatividade, mas eu estou gravando esse vídeo para que fique de forma organizada o que a gente vem discutindo, né? Então, relembrando, a gente está discutindo sobre Egito Antigo, é o nosso primeiro assunto. Aí aqui a professora colocou essa imagem aí do Egito Antigo, que é uma imagem que, quando a gente pensa em Egito Antigo, é uma das primeiras coisas que vem à mente, né? Múmias, faraós, as sete pragas do Egito, tem aí todas essas maquiagens e adereços que são muito característicos da sociedade do Antigo Egito. Então, vamos lá. Queria começar aqui com vocês trazendo um fato, né, histórico super importante sobre o Egito Antigo na atualidade. Então, em 2010, aconteceu no norte da África e nos países do Oriente Médio um movimento muito grande, uma onda revolucionária, que ficou conhecida como Primavera Árabe. Países dessa localidade do mundo se rebelaram, principalmente os jovens, se mobilizaram através das redes sociais, Twitter, Facebook, e foram para as ruas pedir a substituição, ou seja, a troca de governos autoritários por governos mais democráticos, onde a população tivesse maior possibilidade de ter participação e inserção política. Então, esse movimento marcou muito a história recente do mundo. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo esse link aqui do site Politize, que é muito interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então, a Pro trouxe aqui um primeiro panorama de uma notícia recente do Egito para mostrar que o Egito não é só o Egito Antigo, é um país que continua tendo sua história, relevância e importância e continua atuando aí no mundo como um todo, como é esse fato aí que a Pro trouxe da Primavera Árabe. Então, além disso, tem outra discussão que a gente começou a fazer, que eu queria relembrá-los aqui, sobre a atualidade do Egito Antigo, deixa eu passar, que é sobre a representação dessa sociedade no cinema, séries, filmes e por aí vai. Primeiro, queria colocar aqui a própria atividade que vocês fizeram recentemente. Lembra que a Pro pediu para que vocês procurassem na internet fotos de pessoas comuns, reais do dia a dia do Egito Antigo. Então vocês colocaram, ó, os colegas colocaram essas daqui. Deixa eu mostrar também da outra turma o mural. Olha só que bacana. Os meninos da outra turma colocaram esse mural aqui, com várias fotos de pessoas do Egito Antigo, pessoas comuns do dia a dia. E aí eu peço que vocês prestem atenção nos traços, nas características, como são essas pessoas reais lá do Egito, tá vendo? Descer aqui mais um pouquinho para vocês poderem ver. E aí vou voltar aqui, olha só como são as pessoas. E vou voltar aqui para os slides. Vejam a escolha dos atores e atrizes que representam o Egito Antigo. Olha, esse ator aqui, fazendo um filme sobre o Egito Antigo, sobre o faraó, um dos mais jovens faraós, Tutankhamun. Olha aqui, ó, deixa eu tirar aqui essas mulheres aqui, ó, da minissérie José do Egito. A gente viu como são as pessoas lá, né? Do dia a dia, as pessoas comuns. Sua grande maioria pardas, sua grande maioria mestiças e negras. Olha aqui as pinturas das mulheres do Egito da Antiguidade. Olha aqui, ó, novamente, ó. Olha as atrizes que foram selecionadas para representar o Egito Antigo. São parecidas com as pessoas reais do Egito? Aqui mais uma foto dessa minissérie José do Egito. Este ator aqui representando também. Olha essa aqui dessa série Rei Tu, que também é ambientada no Egito Antigo. Esse filme antiguíssimo que talvez vocês nunca tenham assistido, mas que vale a pena. A Terra dos Faraós. Olha só a seleção dessa atriz e desse ator para estar representando. E aqui, uma das mais recentes produções,
que é dos deuses do Egito. Olha só como esses deuses do Egito se parecem mais deuses egípcios e romanos do que egípcios, né? Vou botar aqui novamente. Seria muito mais fiel representar a cultura e o povo egípcio com atores e atrizes que fossem mais parecidos com as pessoas que moram lá, né? Voltando aqui. E aí, qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar? Que assim, ó, a mídia constrói muitas vezes uma memória coletiva do Egito Antigo como se fosse um lugar habitado somente por pessoas brancas, excluindo a representatividade negra. Foi um pouco disso que vocês falaram na atividade que a gente fez na terça-feira. Então, esse aqui é um outro assunto que é muito importante da gente discutir nesse assunto de Egito Antigo. Então, vamos seguir aqui, falar rapidamente que o Egito é um país que fica numa região desértica do deserto do Saara, e ele é a civilização egípcia, ela foi construída ao entorno do Rio Nilo, que é um rio muito grande, gigantesco, e foi ele que propiciou o desenvolvimento de toda a sociedade. Já que era uma área desértica, ter o Rio Nilo era considerado uma dádiva, um presente divino para que essa população conseguisse se desenvolver. Aí vamos ver agora como é que o Egito Antigo estava organizado. No Egito Antigo, uma das formas de organização do trabalho era através da servidão coletiva. O que é que isso significa, Pro? Que a maioria da população, camponeses e artesãos, eles eram obrigados a dar uma parte do que eles produziam para, né, o Estado, e aí em troca eles tinham o direito de cultivar a terra e de vender os seus produtos. Então, toda a riqueza produzida por essas pessoas, uma parte gigante, significativa, ia para a mão do estado da nobreza do faraó. Então, não era uma escravidão, mas era uma forma de exploração, né? Chamada aí de servidão coletiva. Tem aqui essa foto representando esses camponeses. Aqui que a gente viu bastante, né? Que a sociedade do Egito Antigo, ela era hierarquizada, ou seja, existia aquela minoria que ficava aqui em cima, que mandava em tudo, enquanto a maior parte da população não tinha vários direitos assegurados. Estava aqui o faraó no topo da pirâmide, ele era considerado o maior líder político e ele também era considerado divino, o maior representante de Deus na Terra. Aí logo aqui a gente tem os nobres e sacerdotes, os soldados, que era a rapaziada que ficava tomando conta do território e protegendo a nobreza e o faraó de revoltas, motins que acontecessem. Tinha os escribas, que eles ficavam responsáveis principalmente por escrever os textos oficiais, os comerciantes, os artesãos, eles que faziam tudo, né? Da roupa, cerâmica, os camponeses, que era a maioria da população, e os escravos, que eram, sobretudo, os prisioneiros de guerra. Tá aqui, a Pro trouxe essa curiosidade para mostrar para vocês como eram as casas no Egito Antigo. Aqui é a casa da galera, gente como a gente, a maioria da população, e aqui é uma casa de uma pessoa mais abastada, né? Da parte da nobreza. Tem até uma piscina, e era feito principalmente com água e barro, técnicas avançadíssimas para o período. E para fechar o vídeo de hoje, queria começar a falar com vocês sobre a ciência no Egito Antigo. Essa sociedade foi extremamente avançada. Conseguiu construir coisas grandiosas como as pirâmides, por exemplo. Desenvolveu muito a medicina, e isso explica o que a professora começou a falar lá no início do vídeo. Por que tem uma insistência tão grande em se negar a participação e presença da população negra e mestiça no Egito Antigo? Por que essa insistência em fazer a representação só da parte branca e da população branca do Egito Antigo? É uma forma de silenciar uma cultura e uma civilização africana de maioria negra como um grande expoente do início da ciência. Essa é uma questão super importante que a gente com certeza vai conversar mais para frente. Então tem aqui as pirâmides, que elas eram os túmulos dos faraós. Vou passar aqui para vocês verem. O faraó e a galera nobre era enterrada dentro das pirâmides, desses grandes monumentos. Aqui, ó. Essa aqui foi o túmulo, né? O sarcófago
de Tutankhamon, esse faraó, um dos faraós mais jovens, e vejam, dentro daqui, eles colocavam várias coisas preciosas, ó, ouro, pertences, isso eles botavam, mumificavam o faraó ou o nobre, para preservar o corpo, colocavam todos os objetos pessoais, ouro, adereços, dentro da pirâmide, porque eles acreditavam em vida após a morte. Então eles achavam que a pessoa voltaria do mundo dos mortos, porque a vida ia ser eterna, e aí ela precisaria estar com tudo que seria necessário para retornar essa vida lá dentro do túmulo dela, da pirâmide. Então eles colocavam aqui, tá vendo? Uma réplica de como era, botava tudo que eles achavam que era interessante aqui dentro, e aqui, ó, o faraó mumificado, porque assim, quando ele voltasse da morte, estaria aqui tudo que ele iria precisar. E seguindo nisso, né? A medicina no Egito Antigo ela era muito avançada, mas ela não estava desassociada da religião, andavam de mãos dadas, andavam juntas. Na época não existiam esses limites tão claros, né? Aqui algumas fotos representando a medicina no Egito Antigo, que foi muito avançada. Tem aqui o Papiro Herbes, 1550 a.C., que é considerado um dos primeiros livros da medicina. Olha só, eles já faziam a medição do batimento cardíaco por aqui pelo pulso. Então, eles tinham técnicas e conhecimento muito avançado de medicina. Como a Pro falou, né? Eles não tinham essa ideia do corpo não ser violado, já que eles faziam a mumificação. E isso permitiu com que eles conhecessem muito a anatomia humana e conseguissem ter muito conhecimento, né? E eles não achavam, por exemplo, que a alma iria escapar do corpo, como outros povos acreditavam. Aqui, o processo de mumificação. Está aqui uma múmia. Eram retirados órgãos e colocados vários elementos químicos para que o corpo ficasse conservado. Lembra, eles acreditavam em vida após a morte. Aqui é uma coisa interessantíssima. Aqui são arcadas dentárias de egípcios antigos, mostrando que eles faziam uma espécie de tratamento dentário, tá vendo? Como eles tinham uma medicina super avançada. Então, por hoje, aqui também uma prótese, não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito, mas aqui é um dedo falso, um dedo prótese, que foi colocado em uma pessoa que morreu, foi mumificada, e eles acreditavam que era necessário que a pessoa fosse enterrada com todas as partes do corpo, porque como iria voltar depois da morte, não poderia estar faltando nenhuma parte do corpo, né? Então tem prótese que era usada tanto para as pessoas vivas e também para as pessoas que já tinham feito a passagem, né, que já tinham morrido. Deixar aqui para vocês, como curiosidade, como era o alfabeto do Egito Antigo. Não devia ser nada fácil, né? Escrever o próprio nome, olha só, cada letra, como é bem grande, né? Para escrever o nome, esses desenhos todos. Então, turma, espero que vocês tenham gostado. Tentei aqui fazer um compilado de todos os assuntos assim que a gente vai conversar sobre o Egito Antigo e principalmente sobre o início do vídeo, né? A forma como essa sociedade é representada até hoje, que é uma disputa de memória, de espaço e de contar a história de outras formas, né? Não só dessa forma hegemônica que a gente estava acostumado a ouvir. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.